Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nísia Ontem e mais uma vez prosseguindo aqui com as nossas observações a respeito dos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas antes eu peço para que você deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário. Isso é muito bom para essa, vamos dizer, tarefa que nós podemos fazer nessa seara bendita do nosso Mestre Jesus. Jesus está, então, trazendo algumas parábolas onde nós vamos entendendo cada vez mais que Jesus se fortalece como aquele que é o dirigente do planeta Terra. Embora ele não fale claramente, ele vai contando, né, uma história ou várias histórias onde ele é o personagem central. Na semana passada, nós falamos sobre a parábola dos lavradores maus. A próxima parábola, que está em Marcos, no capítulo 22, é muito semelhante, mas só que aí vem com um alerta muito grande. Primeiro porque os lavradores maus, quando chegasse o rei e viesse um pai de família, né, nos lavradores maus, que quando ele chegasse e pedisse, né, contas daquilo que ele havia arrendado, da colheita ou coisa assim, então ele daria uma terrível sentença àqueles lavradores maus. Porque ele diz que ninguém pode cair sobre essa pedra e não se despedaçar-se completamente. E aquele, né, que por acaso ainda tentar, vai ser reduzido a pó. Essa pedra é o ângulo fundamental da nossa civilização, que é Jesus. E a próxima parábola, então, como eu estava falando, a parábola das bodas, ou seja, a parábola do grande casamento. Então, Jesus fala assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, esse rei, novamente, é uma hierarquia acima de Jesus e que ele vai celebrar as bodas. Então, celebrar as bodas significa uma festa, uma confraternização. E então este rei, ele vai enviar os seus servos ou os seus servidores para chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Então, esse rei, ele faz toda uma festa. Então, o que é essa grande festa? Na verdade, é a nossa civilização, é o nosso desenvolvimento moral, a população da Terra. Então, esse rei, em determinado momento, ele vai fazer ou vai executar essas bodas, porque acredita ele que a humanidade já está consciente da importância dessa aliança, porque bodas ou casamento é igual aliança. E aí, então, ele manda esses empregados, esses servidores, a chamar, a convidar pessoas, né? Mas os convidados não quiseram vir. E ele ficou, evidentemente, muito, vamos dizer assim, constrangido, porque, afinal de contas, ele havia preparado essas bodas e os convidados se recusaram a ir. Só para nós fazermos assim uma comparação, quando nós fazemos uma festinha e nós convidamos aquelas pessoas que nós temos mais apreço, e nós sabemos, né, que quando a gente faz esse convite, nós estamos na expectativa e contamos com a presença dessas pessoas. E quando elas não vêm, fica assim algo
meio que mal digerido para nós, porque entendemos que, afinal de contas, o nosso convite não teve nenhuma relevância, não entrou na, vamos dizer assim, na consciência de que se eu fiz o convite é porque realmente eu quero a presença dessa pessoa na minha festa. Então, acredito que esse rei, segundo a parábola de Jesus, tenha ficado realmente muito desapontado, mas ele não desistiu. Então, ele vai mandar outros servidores para fazer um novo convite. E aí ele manda com um recado. E ele diz assim: digam aos convidados que eu tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já estão abatidos e tudo está pronto, vinde às bodas. Ou seja, a festa estava completa. Boi cevado aqui no caso é carne de primeira qualidade, é aquele boi que é criado, vamos dizer assim, quase cultivado, onde ele não vai fazer esforço, onde ele vai ter assim uma alimentação específica, especial, para que ele produza uma carne mais saborosa, mais tenra. Porém, os convidados novamente fizeram um pouco caso e não foram. Quer dizer, eles foram cuidar dos seus próprios interesses, porque aqui está escrito que um foi para o seu campo, ou seja, para a sua vida cotidiana, outros para os seus negócios, resolver os seus problemas financeiros, tocar suas empresas, e outros ainda que foram também convidados, apoderaram-se desses servidores e ultrajaram e mataram. Então, além de tudo, ainda mataram esses servidores. E aí, né, nessa parábola, o rei, então, o próximo passo que ele vai fazer quando ele soube de todo esse desenrolar de fatos, ele ficou assim, estarrecido. Então, ele só tinha uma alternativa. Ele mandou seus exércitos e destruiu aqueles homicidas e também incendiou a cidade, ou seja, aquela cidade não teria mais pessoas com esse tipo de índole. Então, nós vamos entender que não é que ele matou de forma sangrenta, né? Então, na verdade, é a morte moral. A morte moral. E aquela região, então, ficou fadada, ficou uma região inóspita. Porque quando o ser humano tem decretado essa morte moral, ele não vai mais poder, vamos dizer, assim, prosseguir com outras pessoas que estão ainda construindo ou que estão cultivando essa moral, que muitos falam moral cristã, e também pode ser usada a palavra consciência expandida da nossa realidade e viver isso de acordo com essa realidade. Então, ele vai fazer o seguinte, depois que ele tomou essas medidas, então ele tinha feito um saneamento daqueles que não entendiam o apelo ou o convite para essas bodas do seu filho. Lembrando que o filho, então, no caso, é Jesus. E Jesus, como nós sabemos, ele nos trouxe realmente uma proposta de banquete espiritual, banquete moral, banquete de desenvolvimento das nossas potencialidades. Lembremos quando Jesus falou que se nós acreditássemos, nós faríamos o que ele faz
e muito mais, ou então o que ele fez e muito mais. Só que nós não acreditamos porque nós não aceitamos o convite das bodas. É como se nós negássemos essa confraternização que esse rei que está acima de Jesus preparou. E aí, então, esse rei, ele vai falar, então vão à saída dos caminhos e convidai para as bodas todos os que vocês encontrarem, indistintamente. E aí os servidores vão saindo pelo caminho e começaram a trazer. E é interessante essa observação nessa passagem, que esses servidores, buscando esses convidados, eles trouxeram tanto bons como maus. Então os convidados agora, eles podiam ter imperfeições morais, mas não aquelas imperfeições graves que cometem assassinato, que maltratam, que guerreiam. Então isso é muito importante nós termos em mente nessa parábola. E a festa nupcial, que é as bodas, estava cheia de convidados. Então, o rei estava feliz. Afinal de contas, ele tinha conseguido um bom número de convidados para essa confraternização. Porém, quando ele entrou para ver, né, todas como que estava, né, a festa, os convidados, como estavam indo, né, nessa comemoração, ele viu um homem que não estava vestido adequadamente para a festa. Então, nós começamos a observar uma coisa. Todos foram convidados do jeito que estavam, bons e maus. Aqueles rancorosos, aqueles belicosos, eles já tinham sido afastados. Mas ali havia um que não estava vestido de acordo com a festa, ou seja, não estava trajando aquilo que é uma roupa adequada. E então ele pergunta, amigo, como você entrou aqui? Você não tem a roupa apropriada para essa festa. E o homem então emudeceu. Isso acontece muito porque todos nós somos convidados, mas muitas vezes existem aqueles penetras que trazem a desarmonia, seja dentro de uma realização no trabalho, dentro da seara, ou seja mesmo aquele que vem para fazer uma interferência e trazer uma dissensão dentro de um grupo ou dentro de uma população. Hoje nós percebemos que nós temos em todos os quadrantes da Terra dissensões. Isso a gente percebe pelo incrível número de igrejas que nós encontramos caminhando pela rua ou então fazendo um percurso de um bairro ao outro. Tudo isso é dissensão, ou seja, são ainda essas querelas, são aqueles que não estão com a roupagem adequada. A fidelidade que nós temos que ter é seguir os ensinamentos de Jesus. Então, esta é a finalidade. E é esta fidelidade que nos dá uma vestimenta diferente. Por mais que nós ainda tenhamos as nossas mazelas, que nós tenhamos ainda as nossas imperfeições morais, nós estamos no caminho da eliminação dessas fraquezas. E isso é muito bem visto, isso nos deixa em evidência diante do rei. Então, quando alguém não tem essa vestimenta, vai ser expulso dessa confraternização. Então, para nós termos uma ideia melhor, quando nós vamos ao nosso
vamos dizer, escutar alguma preleção que fale sobre a nossa condição de filhos do Criador e que nós vamos procurar ali dentro daquelas palavras o alimento para que nós possamos absorver as realidades imortais ou imorredoras. Então, nós estamos absorvendo. E muitas vezes existem aqueles que estão ali fazendo, né, os seus sermões, colocando, né, suas preleções, mas de uma forma muito, muito embotadas da realidade que Jesus deixou. Então, esse vai estar com uma veste não condizente com a ocasião. E aí, então, Jesus fala assim para os seus servidores: amarrai os pés, né? Amarrem os pés e as mãos e lancem-os nas trevas inferiores. E aqui é interessante nós entendermos o que são as trevas inferiores. Lembrando, né, que a nossa transformação, ela vai realmente dar uma nova aparência à nossa própria roupagem. Vamos dizer assim, que os superiores, né, aqueles que nos auxiliam, eles conseguem ver essa roupagem diferente. E lógico que é a nossa transformação interior. Não importa o grau, como eu falei, quando juntou os maus e bons, o grau que nós atingimos, mas nós estamos lutando e trabalhando para isso. Na parábola do semeador, então, Jesus fala também que uns renderam a 30, outros a 60 e outros a 100%, ou seja, o esforço é percebido. O esforço que nós fazemos para a nossa transformação, ele é valorizado. E aí, quando esse intruso, na verdade, ele foi lançado para fora da atmosfera do nosso planeta, onde a escuridão é comum, onde a escuridão impera, porque afinal de contas, nós só temos essa resplandecência da luz solar e que faz, né, o nosso dia e a nossa noite, esse divisor, né, que nós temos em cada dia. Então, essa divisão, quando nós saímos da atmosfera terrestre, nós encontramos a escuridão. Então, isso mostra aí todas as viagens espaciais que já foram realizadas, que a partir do momento que sai da atmosfera terrestre, é o breu, é a escuridão. Então, esses que foram, ou esse que foi lançado para esse lugar que ele diz que é as trevas exteriores, ele enfrentou dificuldades extremas, né? Por quê? Porque ele não estava nem um pouco adequado à lei moral vigente. E acreditou na impunidade, acreditou que ele poderia estar ali até praticar maldades, e acreditou nisso e ele ficou, só que ele foi descoberto pelo rei, que era o pai daquele filho que estava proporcionando aquela festa. E nós sabemos que também o que nós devemos ter em mente é que toda raiva que nós sentimos, é impossível ainda nós falarmos, eu não sinto mais raiva nenhuma. Nada que possa vir me dá esse impacto e eu uso essa emoção da raiva para fora. Nós ainda temos, mas nós temos que aliviar essa carga de raiva. E porque é quando nós não aliviamos, quando nós damos vazão, é onde
começa os crimes, desde o mais simples até os mais hediondos, contra o patrimônio do filho deste rei. E o patrimônio do filho deste rei, o que seria? Qual seria? Alguns falarão o próprio planeta? Não, a humanidade. Então, esse é o grande patrimônio. E muitos, então, serão chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Justamente pela falta de consciência, pela falta de conhecimento daquilo que o nosso mestre nos ensinou. Então, a reflexão semanal fica para nós se nós estamos com as nossas vestes adequadas para essa confraternização com o filho do rei. E observarmos se por acaso nós estamos realmente entendendo esses ensinamentos. E eu acho que é um bom princípio para nós entendermos aí as nossas atitudes em relação a tudo que nos cerca, né? Em relação a nós mesmos, em relação aos nossos semelhantes e principalmente a nossa transformação, a elevação dos nossos valores. Isso é muito importante. Então, essa é a reflexão. Fico por aqui e desejo a todos uma excelente semana e até a próxima.